Olá, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula da parte 2 e, em termos gerais, trata-se da aula número 28. Bom, nesta aula vamos continuar com o assunto que abordámos na aula anterior, ou seja, áreas de superfícies que sejam gráficos de uma função de duas variáveis. Então aqui vai o primeiro exemplo. Vamos calcular a área da superfície S definida por estas condições: x² mais y² mais z² igual a 5, com z maior ou igual do que 2. Portanto, em termos geométricos, temos a equação da superfície esférica de raio raiz de 5, mas depois o z é maior ou igual do que 2. Tal superfície S está pintada de vermelho na parte superior direita do ecrã. Bom, para podermos determinar a área de S, temos que escrever a superfície através de uma função f de duas variáveis definida numa certa região R do plano. Bem, parece mais ou menos simples. Como é que isso é feito? Se nós resolvermos a equação da esfera em ordem a z, vamos obter z igual a mais raiz quadrada de 5 menos x² menos y². Depois, reparem, nós temos que z é maior ou igual do que 2. Então, z² é maior ou igual do que 4. Mas como x² mais y² mais z² é igual a 5, então x² mais y² vai ter que ser menor ou igual do que 1. E esta é precisamente a condição que define a nossa região R, que no fundo é a região que se obtém projetando a nossa superfície no plano z igual a 0. Bem, então, uma vez que já temos a função f minúsculo de xy e a região R, agora é só aplicar a fórmula anterior, da aula anterior, da área de uma superfície. Ou seja, a área de S é o integral duplo sobre R da raiz quadrada de ΔF ΔX ao quadrado mais ΔF ΔY ao quadrado mais 1 dx dy. Vamos ter que derivar a nossa função, ou seja, aquela raiz quadrada em ordem a x e em ordem a y. Isso está feito no canto inferior direito. Reparem nos cálculos auxiliares. Reparem, ΔF ΔX é a derivada de raiz de 5 menos x2 menos y2 em ordem a x, não é? Vamos pôr isto em forma de potência, ou seja, ficamos com a derivada de 5 menos x² menos y² elevado ao meio. E agora derivamos a potência, ou seja, isto é igual a 1 meio vezes 5 menos x² menos y² elevado a 1 meio menos 1, ou seja, elevado a menos 1 meio, vezes a derivada da base, ou seja, a derivada de 5 menos x2 menos y2 em ordem a x é menos 2x. Simplificando, obtemos menos x dividido por raiz quadrada de 5 menos x² menos y². De forma análoga, se vê que a derivada parcial de f em ordem a y é igual a menos y sobre raiz quadrada de 5 menos x² menos y². Pronto, então voltamos agora ao nosso exercício e vamos substituir o ΔF ΔX e o ΔF ΔY por estas expressões que eu acabei de referir. Ou seja, temos então o integral duplo sobre R da raiz quadrada da seguinte expressão: menos x sobre raiz quadrada de 5 menos x² menos y², tudo ao quadrado, mais, agora, menos y sobre raiz quadrada de 5 menos x² menos y², também ao quadrado, e depois mais 1. dA. Temos ali um asterisco, mas o asterisco continua precisamente igual na linha de baixo. Ou seja,
Temos então o integral duplo sobre r da raiz quadrada da seguinte expressão. Portanto, o sinal menos desapareceu e as raízes quadradas também desapareceram. Ou seja, ficamos então com x quadrado sobre 5 menos x quadrado menos y ao quadrado mais y ao quadrado sobre 5 menos x quadrado menos y ao quadrado, e depois escrevi 1 como sendo 5 menos x quadrado menos y ao quadrado sobre 5 menos x quadrado menos y ao quadrado. dx dy. Agora, facilmente se apercebem que aquele x2 cancela com menos x2 e o y2 cancela com menos y2. Ou seja, obtemos o integral duplo sobre r de raiz quadrada de 5 sobre 5 menos x quadrado menos y ao quadrado dx dy. Ou seja, igual, agora na última linha, portanto, a constante raiz de 5 passa para fora, porque é uma constante que está a multiplicar, não é? Temos então, como dizia, raiz de 5 vezes o integral duplo sobre r de 1 sobre raiz quadrada de 5 menos x2 menos y2 dx dy. Neste momento paramos e observamos que estamos a integrar uma função na região R, sendo que a região R é um disco de raio 1. Portanto, acho que devemos utilizar coordenadas polares. O disco de raio 1 em coordenadas polares, portanto, se olharem agora para a parte direita do quadro, o tal disco é descrito pelas condições θ entre 0 e 2π e o r entre 0 e 1, como não podia deixar de ser. E sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Sendo assim, então voltamos ao nosso exercício e ficamos com raiz de 5. Agora, integral desde 0 até 2π. Depois, outro integral de 0 até 1. 1 sobre raiz quadrada de 5 menos r ao quadrado vezes o jacobiano das coordenadas polares, que é r. E agora, dr dθ, por esta ordem. E continuamos com a resolução neste novo quadro. Bom, o que é que devemos fazer? Por forma a conseguir primitivar a expressão anterior, que só depende de r, devemos escrevê-la em forma de potência. Ou seja, 5 menos r ao quadrado elevado a menos o meio vezes r. Mas, atenção, a derivada de 5 menos r ao quadrado é menos 2r. Então, eu multipliquei por menos 2, como podem ver ali, aquele menos 2 pintado de vermelho, e para compensar também dividi por menos 2 fora do integral. Isto é, estamos perante a expressão raiz 5 sobre menos 2, integral de 0 até 2π, integral de 0 até 1, 5 menos r ao quadrado elevado a menos o meio, vezes menos 2r dr dθ. Agora vou usar, obviamente, o teorema fundamental do cálculo e obtemos menos raiz 5 sobre 2, integral de 0 até 2π, e temos aqui a primitiva, ou seja, 5 menos r ao quadrado elevado a menos o meio mais 1, sobre menos o meio mais 1, um zero em baixo e um 1 em cima, dθ. Isto é, menos raiz 5 sobre 2, integral de 0 a 2π. Aqui tenho a mesma coisa, só que simplifiquei a expressão que estava dentro dos parênteses retos anteriores. Ou seja, temos então 2 raiz quadrada de 5 menos r ao quadrado. Agora, continuamos na linha de baixo e na linha de baixo eu vou substituir o r por 1 e depois por 0, não é? E fazer a diferença. Temos então menos raiz 5 sobre 2, integral de 0 até 2π, 2 vezes
raiz quadrada de 5 menos 1, menos 2 vezes raiz quadrada de 5 menos 0, dθ. A seguir colocamos o 2 em evidência. Na verdade poderíamos ter colocado tudo de uma só vez, mas não faz mal. Portanto, eu coloquei o 2 em evidência e ficou menos raiz de 5 sobre 2 vezes 2. Portanto, aqueles 2 vão cancelar. Integral 0 até 2π de 2 menos raiz de 5 dθ. Agora, volto a puxar aquela constante para fora e obtemos menos raiz de 5, que multiplica por 2 menos raiz de 5, integral 0 até 2π de 1 dθ. Ou seja, raiz de 5, que multiplica por raiz de 5 menos 2, multiplica por 2π. Conclusão. A área da superfície S, que estava no quadro anterior, e que era tipo um chapéu da superfície esférica de raio raiz de 5 à volta do polo norte, é igual a 2, abre parênteses, 5 menos 2 raiz de 5, fecha parênteses, vezes π. Reparem só que este número é positivo, como não poderia deixar de ser, uma vez que se trata da área de uma superfície. Neste quadro que acabou de aparecer, temos mais um exemplo, ou seja, mais um exercício, onde se pretende calcular a área de uma superfície. Mas deixem-me, antes de mais, dizer o seguinte. Portanto, as nossas superfícies, S, são sempre o gráfico de uma função de duas variáveis. Z igual a f de xy, com xy a variar numa certa região do plano que nós habitualmente denotamos pela letra R maiúsculo. Bom, mas não há necessidade de termos a nossa superfície sempre da forma Z igual a f de xy. Podemos ter a superfície escrita desta forma. S, portanto, podem olhar agora para a primeira linha deste quadro. Portanto, S igual ao conjunto dos pontos x, y, z pertencentes a R3, tais que y é igual a f de xz e xz varia numa certa região R do plano. Ok? Ou ainda, podemos ter superfícies S igual ao conjunto dos pontos x, y, z pertencentes a R3, tais que x é igual a um certo f de yz, com o yz a variar numa certa região do plano que tem eixos y e z, neste caso. Ok? Portanto, não há necessidade de ser sempre z como função de x e y. Podemos ter qualquer variável como função das duas restantes. Bem, mas numa situação como estas, como tenho ali, na primeira linha, y igual a f de xz, com xz pertencente a R, então, obviamente, que a área de uma superfície assim definida será o integral duplo sobre R da raiz quadrada da seguinte expressão: ΔF ΔX ao quadrado mais ΔF ΔZ ao quadrado mais 1. E agora dx dz. Tá? Pronto. Então, sendo assim, o nosso exercício é este. Calcule a área da superfície S definida por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 2 e y maior ou igual do que 1. Bom, no quadro eu tenho ali desenhado a esfera de raio, a superfície esférica de raio raiz de 2,
mas com y maior ou igual do que 1. Portanto, neste caso, temos a superfície S pintada de azul e é também parecida com um chapéu, mas agora à volta do ponto 0, raiz de 2, 0. Ok? É fácil ver que essa superfície agora é o gráfico de uma função y igual a raiz quadrada de 2 menos x quadrado menos z quadrado com xz a variar numa certa região do plano. Como é que se encontra essa região? Bem, como o y maior ou igual do que 1, portanto, olhem ali para aquela pequena observação que eu tenho, como o y é maior ou igual do que 1, então y ao quadrado também será maior ou igual do que 1, mas agora, como x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é igual a 2, então o x quadrado mais z quadrado tem que ser menor ou igual do que 1. Não é? Se a soma é 2 e y ao quadrado é maior que 1, então o resto, ou seja, x quadrado mais z quadrado, vai ter que ser menor ou igual do que 1. Portanto, a região R é, novamente, um disco de raio 1, mas no plano x ou z. Bem, a partir daqui, a resolução é praticamente uma cópia do exercício anterior. As próprias derivadas parciais são muito parecidas com aquelas que obtivemos anteriormente, apenas aqui temos as variáveis x e z em vez de x e y. Eu sugiro que façam pausa neste quadro e sigam a resolução até o final. Tá bom? Vamos agora introduzir um conceito novo, que é o integral de um campo vetorial f, de componentes f1, f2, f3, em R3, sobre uma superfície S nas condições interiores. Ou seja, S é o gráfico de uma certa função f de duas variáveis, digamos xy, com xy pertencente a uma região R do plano. Portanto, eu tenho ali uma pequena figurazita com pintada de vermelho, representando a nossa superfície, S, igual ao gráfico de f. Temos um ponto P, que é completamente identificado por xy, vamos chamar-lhe P de xy, se quiserem, e é igual a xy f de xy, uma vez que o z é o f de xy. Já referi também anteriormente o seguinte, portanto, se derivarmos em ordem a x e em ordem a y, obtemos dois vetores tangentes à superfície, que são eles o tx e o ty. O tx é 1, 0, delta f, delta x, e o ty é 0, 1, delta f, delta y. O vetor normal à superfície no ponto P eu denoto por n, e é o produto externo de tx por ty, e é igual a menos delta f delta x menos delta f delta y, 1. Portanto, podemos dizer que aponta para cima, uma vez que a terceira componente é positiva, é igual a 1. Temos ali uma pequena nota, portanto, eu já falei nisto noutras aulas, uma pequena nota de como calcular o produto externo de dois vetores u igual a xyz e v igual a x', y', z'. Portanto, para calcularmos este produto externo, escrevemos um determinante, não é bem um determinante, já disse isso mais vezes, uma vez que na primeira linha não temos números, mas sim vetores, e depois fazemos o desenvolvimento laplaciano através da primeira linha. Isto é, obtêm E1
vezes o determinante da matriz YZ, Y'Z', ou seja, vai ser então E1 vezes YZ' menos Y'Z, depois menos E2 vezes o determinante da matriz que se obtém retirando a primeira linha e a segunda coluna, ou seja, xz' menos x'Z, mas com sinal trocado porque era menos E2. E depois mais E3 vezes o determinante da matriz xy, x'Y, ou seja, xy' menos x'Y. Tá? Portanto, este determinante é apenas um pequeno truque para nós fixarmos o produto externo de U por V. Bom, mas vamos ao que interessa, que é definir o integral de um campo vetorial em R3, F, sobre uma superfície. E a definição é esta, portanto. O integral do campo F ao longo de S denota-se por integral duplo de F sobre S ponto ds e é igual ao integral duplo na região R, portanto a região R é a região onde está definida a função f minúsculo, de f maiúsculo de xy f de xy, produto interno com o tal vetor normal, ou seja, menos ΔF ΔX, menos ΔF ΔY, 1 dx dy. E, em termos físicos, representa o fluxo de um campo F através de S. Eu volto a repetir esta definição, uma vez que ela é muito importante. Então, basicamente, temos o quê? Temos uma superfície S, que é o gráfico de uma função f minúsculo definida numa região R do plano. E temos um campo vetorial f maiúsculo em R3. Tá? É isto que temos. Então, o integral do campo f ao longo desta superfície denota-se por integral duplo de f.ds ao longo de S e é igual, por definição, tá bom? É igual ao integral duplo sobre R, na região R, do campo F num ponto genérico da superfície, ou seja, no ponto P, isto é, f de xy, f minúsculo de xy, produto interno com o vetor normal à superfície, ou seja, menos ΔF ΔX, menos ΔF ΔY, 1 dx dy. Ok? Atenção que aquele f maiúsculo é o campo vetorial. O f minúsculo é uma função escalar. Então aqui vai o primeiro exemplo. Calcule o fluxo do campo vetorial em R3, definido por f de xyz igual a x menos 1 2x², através da superfície S, definida por, portanto, temos S é igual ao conjunto dos pontos x, y, z de R3, tais que z é igual a x² mais y² e x está entre duas parábolas, ou seja, x está entre y² menos 1 e 1 menos y². Bem, reparem que aqui já temos a função f minúsculo de xy identificada, ou seja, ela é x² mais y², e a região R é dada por aquela condição em x e y. Se quiserem, podemos já começar por esboçar geometricamente a região R do plano x ou y. Bom,
x igual a y ao quadrado menos 1 é uma parábola voltada para a direita, com vértice menos 1, 0. X igual a 1 menos y ao quadrado, ou menos y ao quadrado mais 1, é uma parábola voltada para a esquerda, uma vez que o coeficiente principal de y ao quadrado é negativo, com vértice 1, 0. Ou seja, a nossa região R é aquela que está na figura pintada ou tracejada de cor preta e encontra-se então entre tais duas parábolas. Caso já não se lembrem, R é uma região tipo 2, uma vez que temos o x entre duas funções de y. Bom, mas vamos então resolver o exercício, ou seja, o fluxo de f através desta superfície. Portanto, eu acabei por não desenhar a superfície, mas ela é um paraboloide circular restrito àquela região R. Dizia eu que o fluxo de f através da superfície S, ou seja, o integral de f ao longo de S, ponto ds, é igual ao integral duplo naquela região R, que nós acabamos de desenhar, do campo f no ponto xy, x² mais y², e depois produto interno com menos ΔF ΔX, ou seja, menos 2x, menos ΔF ΔY, ou seja, menos 2y, 1 dx dy. Isto é igual ao integral duplo sobre R, e agora vamos aplicar o f maiúsculo no ponto xy, x² mais y². Mas o f maiúsculo tem uma expressão engraçada, uma vez que ele só depende de x, não é? Portanto, ficamos então com x menos 1, 2x², produto interno com menos 2x, menos 2y, 1, dA. Ou seja, isto é o integral duplo sobre R. Agora, efetuando o produto interno daqueles dois vetores, obtemos menos 2x² mais 2y mais 2x². Tá? Atenção no produto interno. dx dy. Temos ali dois fatores simétricos, portanto desaparecem, e obtemos o integral. Portanto, vamos já colocar os limites de integração. Evidentemente, como a região R é uma região que está entre duas parábolas, vamos usar coordenadas cartesianas. Portanto, neste exercício não vamos passar para coordenadas polares, porque seria pior. Como R é uma região tipo 2, primeiro fixamos o y. Portanto, reparem que o y está entre menos 1 e 1. E depois o x varia de y² menos 1 até menos y² mais 1. 2y dx dy. Passamos o 2 cá para fora, e o y pode também retroceder uma posição, uma vez que a primeira variável de integração é o x. Ou seja, 2 integral de menos 1 até 1 de y, e agora integral de y² menos 1 até 1 menos y² de 1 dx, e no final dy. Mas como sabem, o integral de a até b de 1 é sempre b menos a. O integral de a até b da função 1 é sempre b menos a. Ou seja, temos então duas vezes o integral de menos 1 a 1 de y, abre parênteses, grande, multiplica por 1 menos y² menos y² menos 1, e agora fecho o parênteses grande, dy. Isto é igual a duas vezes integral de menos 1 até 1 de y, que multiplica por 2 menos 2y², dy. Ou seja, colocando agora ali o 2 em evidência e puxando para fora, ficamos com 4 integral de menos 1 até 1 de y menos y² dy. Ou seja,
igual a 4. Agora ali temos a primitiva. Y² sobre 2 menos y² sobre 4. Pronto, e agora substituindo por 1 e depois por menos 1 e fazendo a diferença, obtemos imediatamente 0. Ok? Outra forma de ver que isto era 0 seria recuar duas posições e ver que a função y menos y² é ímpar e o intervalo de integração é simétrico em relação à origem, que é menos 1, pelo que isto só podia ser 0. Bem, à continuação, vejamos mais um exemplo, mais um exercício, este um pouco mais complexo que o anterior. Então, vamos calcular o integral de superfície ao longo de S do campo f em R3, definido desta maneira: f de xyz igual a 2x, 2y, 2z, onde S é a superfície de R3 definida da seguinte maneira. Isto é, S é o conjunto dos pontos x, y, z de R3 tais que x² mais y² mais z² igual a 1 e z maior ou igual do que 0. Ou seja, estamos perante meia superfície esférica de raio 1, o que corresponde, digamos, ao hemisfério norte. Mas depois, reunião com o conjunto dos pontos x, y, z de R3, tais que z igual a 0 e x² mais y² menor ou igual do que 1. Portanto, aqui temos um disco de raio 1 no plano z igual a 0, com orientação para fora. Bem, então, como dizia, a superfície S é a reunião de duas. Chamemos à primeira S1 e à segunda S2. Portanto, o S1 está ali pintado de vermelho e é, como disse, o hemisfério norte, enquanto que o S2 está pintado de azul e é, digamos que, um tampo. Ou seja, a nossa superfície S igual a S1 reunião com S2 é aquilo a que chamamos de superfície fechada. Superfície fechada porque não tem bordo. Explicando um pouco melhor. Imaginem que a nossa superfície era apenas o S1, ou seja, aquela meia superfície esférica. Então, o seu bordo seria uma circunferência, digamos que a linha do Equador, portanto, uma circunferência de raio 1. Mas como nessa circunferência temos colado a superfície S2, aquele disco, ou seja, o tal tampo, então ficamos sem bordo. Ok? Pronto. Então, as superfícies fechadas normalmente são orientadas ou com orientação para fora ou com orientação para dentro. Portanto, significa que em cada ponto da superfície temos um vetor ortogonal ou perpendicular, que é o tal vetor n, que aponta ou para fora, portanto, em todos os pontos da superfície, este n aponta para fora, ou então para dentro. Normalmente, orientamos as superfícies fechadas para fora. Como disse, significa que em cada ponto da superfície temos um vetor normal a apontar para o exterior da superfície. Bem, se pensarmos na superfície S1, portanto, o S1 vai ser o gráfico de uma função, vamos já ver isso, e o S2 também, obviamente, mas em S1 o vetor n, tal como expliquei anteriormente, é da forma menos ΔF ΔX menos ΔF ΔY 1, para alguma função f minúscula. Este vetor aponta para cima, portanto, aqui aponta para fora, correto? Depois, no tampo, ou seja, em S2, o vetor n vai ter que apontar para baixo, porque ele aponta para fora.
Se apontasse para cima, estava a apontar para dentro do nosso objeto. Portanto, tem que apontar para baixo. Como o S2 é uma superfície plana, porque é um disco, então o N é constante em cada ponto de S2. E não é difícil ver que o N em cada ponto de S2 vai ser da forma 0, 0, menos 1. Bom, mas vamos então continuar. Dizia eu que S é igual a S1 reunião com S2, pelo que o integral de superfície de F ao longo de S vai ser o integral do campo F ao longo de S1 mais o integral do campo F ao longo de S2. Isto é o normal em integração, correto? Portanto, se um objeto é a reunião de dois objetos mais pequenos, então o integral sobre a reunião dos dois objetos será a soma dos integrais em cada objeto. Bem, para podermos resolver o exercício como deve ser, devemos escrever as superfícies, tanto S1 como S2, na forma desejada. Isto é, temos que ver cada superfície como o gráfico de uma função de duas variáveis definida numa certa região do plano. Bem, então o S1 é fácil de ver que é precisamente o conjunto dos pontos x, y, z de R3, tais que z é igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Portanto, bastou para tal pegar na equação da esfera e resolver em ordem a z. Portanto, e desta maneira já temos ali o f minúsculo de x e y. E, obviamente, que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ter que ser menor ou igual do que 1. Quanto a S2, esta é o conjunto dos pontos x, y, z de R3, tais que z igual a 0. E x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual do que 1. Portanto, isto faz parte do enunciado do exercício, mas ao escrever z igual a 0, estou a dizer que a função, neste caso vou chamar get xy, é a função nula. Portanto, o S2 também é o gráfico de uma função, restrita ao disco de raio 1. Bom, sendo assim, então, o que nós tínhamos no quadro anterior, que eu denotei como asterisco, vai ser o integral duplo sobre R de f maiúsculo de xy e depois raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado, produto interno com menos ΔF ΔX menos ΔF ΔY 1. Mas estas derivadas parciais da função f minúsculo estão calculadas nos cálculos auxiliares na parte direita do quadro. Portanto, a derivada da raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado em ordem a x é igual, portanto, já fizemos coisas parecidas na aula de hoje, é igual a menos x sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. E, analogamente, a ΔF ΔY é igual a menos y sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, voltando ao exercício, nós tínhamos menos ΔF ΔX, portanto, há dois menos que cancelam e ficamos apenas com x sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado, vírgula, y sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado, 1 dA. E agora, mais, agora é o integral de superfície no tampo, ou seja, em S2. Mas isto é igual ao integral também sobre R de f maiúsculo de xy get xy, mas o get xy é 0. Produto interno com 0, 0, menos 1. Em termos analíticos, portanto, em termos geométricos, já vimos que este vetor n é 0, 0, menos 1, mas em termos geométricos, em termos analíticos, como é que chegavam lá? Portanto, este 0, 0, 0, 0, menos 1 vai ser
menos derivada de g em ordem a x, menos derivada de g em ordem a y, 1. Ou então o seu simétrico, no caso de não apontar para fora. Como a derivada de g em ordem a x e em ordem a y é 0, então este n seria 0,01. Mas ele, neste caso, apontava para dentro, porque apontava para cima. Então temos que pôr o seu simétrico, ou seja, pomos 0,0 menos 1. Pronto, dA. Agora, tudo isto é igual ao integral duplo sobre R. Vamos ao primeiro integral, que é então... Bom, agora vamos ter que ter em conta a definição do f maiúsculo. Eu recordo que o f maiúsculo de x, y, z é 2x, 2y, 2z. Portanto, temos então ali 2x, 2y, 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos x quadrado menos y ao quadrado, produto interno com x dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, y sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, 1, dx dy. Mais, agora o outro integral, no tampo, integral duplo sobre R, de 2x, 2y, 2 vezes 0, se quiserem, produto interno com 0, 0 menos 1. Mas aqui, quanto a esta integral, o produto interno dá imediatamente 0, porque é 0 mais 0 mais 0. Portanto, ficamos só com o primeiro integral duplo, uma vez que o integral de superfície na superfície S2, ou seja, no tampo, é igual a 0. Bem, sendo assim, isto é igual ao integral duplo sobre R. Portanto, agora efetuando o produto interno, temos 2x² sobre raiz quadrada de 1 menos x2 menos y2, mais 2y² sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, mais 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Colocando o 2 em evidência e puxando para fora, obtemos duas vezes integral duplo sobre R de x ao quadrado sobre a tal raiz quadrada mais y ao quadrado sobre a tal raiz quadrada, e agora vou colocar mais 1 menos x² menos y ao quadrado, tudo dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, eu queria tudo com o mesmo denominador. Portanto, isto agora continua no quadro seguinte. E aqui está ele. Feitas as simplificações anteriores, obtemos duas vezes integral duplo sobre R, onde R é o disco de raio 1, definido por x² mais y ao quadrado menor ou igual do que 1, da seguinte função integranda: 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2 menos y2 dx dy. Evidentemente que, para continuarmos este exercício, vamos passar para coordenadas polares, ou seja, temos duas vezes integral de 0 até 2π, integral de 0 até 1, de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado, vezes r, que é o jacobiano, dr dθ. Isto é igual ao integral de 0 até 2π, integral de 0 a 1, de 1 menos r ao quadrado elevado a menos 1 meio, vezes r dr dθ. A derivada de 1 menos r ao quadrado é menos 2r, por isso eu puxei o 2 que tínhamos lá fora para dentro e acrescentei o menos. Para compensar, coloquei outro menos fora do integral duplo. Pronto, isto já me permite encontrar a primitiva, de onde obtemos menos integral de 0 até 2π de 1 menos r ao quadrado elevado a 1 meio sobre o meio, entre 0 e 1, dθ, igual a menos 2, portanto aquele 1 meio passou para fora e ficou menos 2, integral de 0 a 2π
de raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado, em baixo 0 e em cima 1, dθ. Pronto. Agora, menos 2, integral de 0 até 2π, substituindo o r por 1, obtemos raiz de 0. Se substituir o r por 0, obtenho raiz de 1. Portanto, ficamos com 0 menos 1. Ou seja, 2 vezes integral de 0 a 2π de 1 dθ. Isto é, 2 vezes 2π igual a 4π. Pronto. E então é este o resultado do integral de superfície que tínhamos no quadro anterior. E assim terminamos por hoje, com mais uma aula concluída. Espero que fiquem bem. Mais uma vez, recordo que devem sempre puxar atrás, fazer pausa em todos os quadros e tentar perceber sempre. Ok? Pronto. Então, vemo-nos na próxima aula. Tchau.